Está no ar o nosso segundo e último vídeo de hoje, desta terça-feira, dia 5 de julho. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos, aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou 9 horas da manhã, o segundo, esse aqui, entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Pedir para vocês aquela moralzinha de sempre, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Seja membro também do canal, R$ 2,99 ao mês, você ajuda o canal a se manter de pé. Daqui a pouco, hoje, terça-feira, às 7 horas da noite, estarei lá no canal do Manel falando muito sobre Botafogo. Aparece por lá daqui a pouco, comente, vim pelo Tua Estrela Te Conduz. Vamos estar lá resenhando muito sobre o nosso glorioso. E restam 4 jogos para o Botafogo finalizar, fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Botafogo que neste momento é o 9º colocado na tabela, com 21 pontos, fechou aí a 15ª rodada vencendo a equipe do Red Bull Bragantino fora de casa, jogo que aconteceu ontem lá em Bragança Paulista. Iverson Santos, o primeiro turno fechando, você acredita que o nosso Botafogo pode terminar o primeiro turno em qual posição na tabela? Vou dar a minha opinião e eu quero saber também a de vocês aqui nos comentários, de onde o Botafogo, em qual posição na tabela a gente pode terminar esse primeiro turno, se a gente pode sonhar muito alto ou se a gente tem que manter os pés no chão. Vou falar com vocês agora. Primeiro, vou colocar a tabela do Campeonato Brasileiro desse ano aqui ao lado para vocês entenderem o que está acontecendo. O líder é o Palmeiras com 29 pontos. Em segundo, o Atlético Paranaense do Filipão tem 27 pontos. O Atlético Mineiro é o terceiro colocado com 27. O Corinthians tem 26 pontos. Na quarta colocação, o Corinthians abre o G4. Aí em quinto colocado vem Internacional com 25, o Fluminense em sexto com 24 pontos, o São Paulo em sétimo com 22 pontos, o Flamengo em oitavo com 21 pontos e o 9º colocado após o término da 15ª rodada, o Botafogo também com 21 pontos, o mesmo número aqui de pontuação do nosso rival do Flamengo. Então, o Botafogo, como vocês podem ver, está a 8 pontos do líder Palmeiras e o Botafogo está a 5 pontos do Corinthians, que é a primeira equipe que abre ali o G4 do Campeonato Brasileiro. Bom, primeiro eu quero passar para vocês aqui os próximos 4 jogos do Botafogo para fechar o primeiro turno. Eu não vou passar nas ordens, não. Primeiro eu vou falar aqui do Cuiabá, que é domingo, jogo fora de casa. Aí dentro do Newton Santos tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E tem o Santos na Vila Belmiro. Então esses aqui são os próximos 4 jogos do Botafogo. 12 pontos para serem disputados. Eu, na minha opinião, acredito aqui que desses jogos, desses 12 pontos, a gente pode conseguir 9. Eu acho que a gente vence o Cuiabá fora de casa domingo, acho que a gente vence o Atlético Mineiro no Newton Santos e acho também que a gente vence o Atlético Paranaense dentro do estádio Newton Santos. E ali o Santos na Vila Belmiro, eu coloquei uma derrota. Então, na minha opinião, de 12, a gente vai fazer 9. Se a gente fizer 9, a gente junta com os 21 pontos que a gente tem nesse momento e fecharia o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com 30 pontos. Ô Iverson, se a gente fechar com 30 pontos, é um bom número? Dá pra gente sonhar com coisas altas? Sim, vou explicar para vocês o porquê. Vou colocar aqui ao lado a tabela do Campeonato Brasileiro do ano passado. Lembrando que ano passado a gente estava na Série B e essa aqui é a tabela do Campeonato Brasileiro do ano passado após o fim da 15ª rodada. A equipe do Atlético Mineiro era o líder com 34 pontos, o Palmeiras em segundo com 32, Fortaleza terceiro com 30 e o Bragantino fechava o G4 ali com 28.
Em quinto, Flamengo com 24, o Atlético Paranaense em sexto com 23, o Ceará era o sétimo com 23, o Santos ano passado era o oitavo com 20 pontos e o Atlético Goianiense na 15ª rodada do ano passado era a equipe ali aonde o Botafogo se encontra hoje. O Atlético Goianiense era o 9º colocado com 20 pontos. Bom, o que isso quer dizer? O Atlético Goianiense fechou o primeiro turno com 25 pontos. Eles terminaram ali em oitavo, tá bom? O Atlético Goianiense, que nessa rodada, na 15ª, era o 9º, igual ao Botafogo, tinha 20 pontos. O Atlético Goianiense fechou o primeiro turno com 25, conseguiu fazer mais 5 pontinhos ali até o fim do primeiro turno e fechou ali em oitavo. E já o Flamengo, o nosso rival, eles fecharam o primeiro turno com 31 pontos. 31 pontos o Flamengo ano passado fechou o primeiro turno na 5ª colocação. Ou seja, se o Botafogo conseguir fechar o primeiro turno deste ano com 30 pontos, a gente vai fazer uma campanha parecida do que a do Flamengo ano passado no primeiro turno. O Flamengo terminou o primeiro turno em quinto, com 31 pontos. Esse ano está um campeonato mais equilibrado. Nessa próxima rodada agora que o Botafogo encara o Cuiabá fora, tem vários confrontos diretos que vai embolar mais ainda o Campeonato Brasileiro. Nesse fim de semana agora é uma rodada boa para o Botafogo vencer o Cuiabá, porque tem vários confrontos diretos da rapaziada ali de cima que estão à frente do Botafogo. Então, gente, a gente tem 21 pontos hoje. Se desses 4 próximos jogos a gente conseguir fazer 9 de 12, a gente iria a 30 pontos, fecharia o primeiro turno com 30 pontos, e isso é a pontuação ali de 5º colocado, ou até mesmo nesse campeonato desse ano embolado, a gente poderia até terminar esse campeonato no primeiro turno ali dentro do G4 da competição. Lembrando o seguinte, se a gente fechar com 30 pontos e no segundo turno a gente conseguir fazer mais 30, isso é pontuação de pré-Libertadores ou até mesmo Libertadores, porque clubes que terminam o Campeonato Brasileiro com 60 pontos ou mais, esse clube ele está sempre brigando com pré-Libertadores ou até mesmo Libertadores da América. Então é importante o Botafogo fechar sim esse primeiro turno com 30 pontos, fazer mais 30 pelo menos no segundo ou um pouquinho mais com os reforços aí que vão chegar, para a gente sonhar sim com pré-Libertadores e Libertadores da América. Essa é a minha opinião. Acredito que desses 4 jogos aí que restam, a gente vai vencer 3, vamos perder 1 e vamos fechar o primeiro turno aí ali na 5ª colocação ou até mesmo dentro do G4 com 30 pontos. Voltando aqui pra gente finalizar, então é isso, quero saber de vocês aqui nos comentários se eu tô sonhando muito alto, quantos pontos vocês acham que o Botafogo vai fazer nessas próximas 4 rodadas aí para fechar o primeiro turno. Cuiabá, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e o Santos. Quem vocês acreditam que o Botafogo consegue vencer? Quem a gente não vai conseguir vencer? Quantos pontos a gente fecha o primeiro turno? Se eu tô sonhando muito alto, se eu tô falando bobagem, se eu tô muito otimista, comentem aqui, quero saber a opinião de vocês. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, fortaleça com seu like, ative o sino, hein, para você receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Botafogo. Daqui a pouco, hoje, terça-feira, eu tô lá no canal do Manel, numa live bem bacana, 7 da noite, daqui a pouquinho apareça por lá. Se cuidem, fiquem com Deus, bom restinho de terça-feira, amanhã tô de volta, 9 da manhã, 5 da tarde, conto com a audiência de vocês. Fogão, gosto mais de você do que de mim.